Mas o que é que concretamente dentro desta igreja vai provocar esta divisão? Porque é que uns vão olhar para um lado e outros vão olhar para o outro? Esta é a parte mais importante. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, estes leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos e de amargura. Este texto está a dizer claramente que vai existir no tempo de fim dois tipos de adventistas do sétimo dia. Uns que estão ancorados e os outros que não estão ancorados. Os que estão ancorados vão permanecer onde? Exatamente onde estão. Os que não estão ancorados vão se retirar. Por isso só falta sabermos uma coisa para percebermos a mensagem 2. Qual é a doutrina que vai separar o povo de Deus no tempo do fim? E esta doutrina é esta âncora. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Perceberam o que é que este texto quer dizer? No tempo do fim, quando a igreja for pressionada pelas leis dominicais, aqueles que aceitam o espírito de profecia vão perceber os enganos que existem neste mundo e vão permanecer firmes e fiéis. Mas aqueles que não aceitam, o que é que diz o texto? Vão ser enganados. Esta será a doutrina que fará toda a diferença no tempo do fim. E eu acreditar ou não no espírito de profecia. E reparem, isto faz algum sentido ou não? O que é que dizia Apocalipse? Que o povo remanescente é o quê? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O espírito de profecia. E porquê? O espírito de profecia, afinal, não traz nada de novo. Ou traz? O espírito de profecia fala em leis dominicais? Fala. A Bíblia também fala? Fala. Mas o que é que tem? Pormenores adicionais. Reparem que nós durante estes dias estudamos que ia haver leis dominicais e está perfeitamente patente no livro do Apocalipse. Mas como é que nós descobrimos quais eram os argumentos que vão ser usados? Onde é que foi que nos descobrimos? Foi no espírito de profecia. E é por isso que esta doutrina vai ser fundamental no tempo do fim. Perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causada por quê? Pelo positivo testemunho motivado pelo Conselho da Testemunha Fiel aos Laodiceanos. O que é que ela está a referir? Aos seus escritos. E esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opuser-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Nesta altura difícil para a igreja, será esta a doutrina que vai dividir o povo de Deus. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências, nas repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E é por isso que ele tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nesses testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie.
Pois o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Porque ele sabe que em seguida vem o ceticismo no que tocante aos pontos vitais da fé, às colunas de nossa posição e depois dúvidas acerca da própria Bíblia. E então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí e ele redobra os seus esforços até lançados em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Irmãos, isto é um alerta muito sério que Deus nos está a dar. Ele está a dizer que nós precisamos de realmente perceber as profecias bíblicas, de estudar a Bíblia, mas também nos está a dizer que no tempo do fim será importante os detalhes e pormenores que Deus revelou ao seu povo para o tempo do fim. Porque os enganos serão tão sérios, tão lógicos, serão tão fortes e serão tão espalhados por este mundo que muitos do próprio povo de Deus serão enganados. Mas aqueles que ficarem cumprirão a profecia de Amós 9:9. O trigo permanecerá na peneira. Talvez a igreja pareça estar prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão quê? Lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Este é um trânsito terrível. Não importa. Não obstante, importa que tenha lugar. E ao aproximar-se essa altura, uma classe numerosa, muitos do que hoje professam a fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, irão abandonar a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Mas sabem qual é a promessa que temos, a profecia que temos na palavra do Senhor? São duas coisas extraordinárias, olhos vejam. Levante-se a oposição. De novo exerçam domínio, fanatismo e intolerância. De novo hajam leis que persigam o povo de Deus. Acenda-se a perseguição e os insinceros, os hipócritas, vacilarão, renunciando à fé. Mas, isto é para nós, irmãos, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha. Amém? Tornando-se mais forte a sua fé. Sua esperança mais viva no que nos dias da prosperidade. Irmão, irmã, eu quero ser um destes. Queres tu também ser um destes? Queres tu também ser um destes que permanece em fé, mesmo nestes dias de adversidade? Porque é verdade, a sacudidura vai preparar o povo de Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. Porque apesar do tempo da graça estar a fechar para o povo de Deus, ainda existe um mundo para salvar. Ainda existe o cumprimento desta profecia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminado pela sua glória. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. E então, o trabalho que nós temos deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. E sabem qual vai ser o resultado disto? Estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército de Deus
abandona a igreja e junta-se a quem? Ao inimigo. Mas, tribo após tribo, das fileiras do adversário, se uniu ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora 11ª. Será nesta altura que todos os verdadeiros filhos de Deus, que ainda não conhecem a verdade, se juntarão ao povo de Deus e farão parte daqueles que vão ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Amém?